De volta com mais 90 aqui nos canais Esporte Interativo. Continue mandando sua mensagem pelo Twitter, em hashtag mais 90, bombando já já. Você pode ler a sua mensagem aqui no Esporte Interativo já já também. Por falar em já já, essa maquininha vai correr soltinha na cabeça do Capelanes. Aqui, ó. Segura aí a bateria. O Capelanes vai ficar carequinha no programa, pelo menos aqui o Moicano ao contrário. Ele vai raspar a careca aqui, ó. Retinho, ó. Já já, olha. Informação no portal do Esporte Interativo. Everton Felipe pede ao Sport para se transferir ao São Paulo. Interesse do Flamengo esfria. E tudo isso tem uma explicação. Flamengo e Sport já estavam conversando há algum tempo, o jogador podendo se transferir para o Flamengo, né? O Everton Felipe é um bom jogador do Sport. De repente aparece o São Paulo no meio do caminho. E ele fala que um dos principais motivos para ele preferir o São Paulo é que ele gostaria de reeditar a parceria com o Diego Souza, que foi importante para o rendimento dele no esporte. Então, fica aí essa situação. O fato de um outro jogador estar no clube e você desviar uma negociação é motivo suficiente para ele mudar? Ajuda, né? Ele era mesmo jovem, ele era um dos grandes nomes do esporte, só que ele teve uma queda técnica, aí, como muitos. Não dá para dizer que só pela saída do Diego Souza que ele caiu para a Ele voltou a jogar bem ao lado do Diego Souza mesmo. Exatamente. Agora, é um jogador assim, ó, bom. Eu acho que é um jogador bom. Bom para grupo. Em nível de grupo. Em nível de grupo. Hoje, no time do São Paulo, eu acho que ele não tem bola para ser titular. Então, ele brigaria com o Rojas. Só uma coisa. É isso? Com o Rojas. A informação foi levantada e passada para nós aqui pelo nosso Vene Casagrande, que cobre o Flamengo, sabe tudo de Flamengo, de bastidores do Flamengo. Dando até mais detalhes, Ademir. O São Paulo pagaria 20% agora e mais 20% no fim da temporada por 40% do jogador. Fala aí. Eu tive um evento com o Ricardo e estava lá o Elano. E me chamou a atenção do ex-jogador e agora futuro técnico, ele quer ser técnico, de uma frase do Elano. O jogador, às vezes, em times menores ou até categorias de base, quando você coloca ele com um material humano melhor, ele que era um mediano no meio daqueles que não eram tão bons, quando você coloca num time de qualidade, ele desenvolve muito mais. E talvez isso possa acontecer com o Everton. Não que eu esteja diminuindo o time de esporte, longe disso, mas o esporte hoje luta para não cair. Estava bem com o Claudinei, deu uma caída nas últimas rodadas, enquanto que o São Paulo... Perdeu o Nelsinho saiu obrigado, o Arnaldo Barros. Tinha vazado a informação que a maneira que o Flamengo queria fazer o pagamento não interessava. Os jogadores hoje, diretoria, tudo, ficam de olho em tudo. É lógico que quando o São Paulo soube, criou interesse, o Diego Souza pega um telefone e liga pro cara. Parceiro dele, pô. Você quer sair? Você vai sair do esporte? Eu vou sair do esporte. Vem pra cá. Realmente tá pegando o quê? Não, o esporte queria X, não é o mais dinheiro, mas na maneira de pagamento... Quem é que tem mais dinheiro hoje? Flamengo ou São Paulo? Não é isso, Pedro. Pelo que eu soube, é a forma de pagamento. E tem a vontade do jogador. Tem a vontade do jogador. O jogador que vai pro São Paulo... Everton, você vem pra cá? Acabou, e é normal, Fred, você tem uma proposta de 2 emissoras, rádio, TV, web... Você está bem com um determinado companheiro. O outro você não conhece. Isso. Não é que você dê bem, você não conhece. Você não sabe. Você vai para aquele lá porque você sabe que aquele lá você está entrosado. Qual a chance de titular no Flamengo? Desculpa. Então, é isso que eu ia citar agora. A chance é zero no Flamengo desse titular. Acho que o Everton Felipe é até bom que ele não vá para o Flamengo, porque lá, se você for pegar jogadores que atuam nas beiradas do meu campo, a concorrência é gigante. Agora, eu faço uma pergunta, eu concordo com o Pretzo e com vocês também, quando vocês falam que o Everton Felipe é bom jogador, mas tem uma oscilação técnica, sem dúvida alguma. Ok. Aí eu penso por outro lado. Jogador de 21 anos, promissor, sem dúvida alguma. Pode ser um bom negócio? Pode. Mas será que na base não tem um Toró, um Elinho, um Paulo Boia? Acho que jogadores com investimento, viu? Não, mas você tem também investimento na base, jogadores talvez tecnicamente superiores ao Everton Felipe. O São Paulo está pagando uma parte do jogador. Tá? Só 20% então, agora disso, Alex? Como o Ademir falou, com todo respeito ao esporte, o projeto do jogador pode ser outro. Ele pode querer vir para o São Paulo para algumas pessoas importantes no esporte. Ficou sem ambiente e por isso que ele quer ir embora também. O esporte não quer o dinheiro à vista? Como é que vai aceitar os 20%? Então, eu acho que... Mas é que o Ricardo fala assim, ficar não quer ficar... Peraí, viu? Para não ficar no ar. O esporte não aceitou a forma de pagamento do Flamengo. Queria parcelar. Isso. Então vai aceitar receber 20%. Mas é o que o Ricardo falou. De repente o jogador pediu para ir para o São Paulo. É compreensível. O São Paulo tem um histórico de negociações com o esporte. O Rogério está lá, né? Que era do São Paulo, foi emprestado. Saiu obrigado. Mas sabe o que me parece, São Paulo emprestou para lá primeiro, né? Sabe o que me parece, Preto? Eu não sei se todos os demais 60%
já que o Alex disse que o São Paulo pagaria 20, agora 20 depois para ficar com 40, são do esporte. Mas existem muitos times intermediários, são grandes, mas não gigantes como os do Grande Centro, que apostam o seguinte: no Grande Centro ele é uma melhor vitrine para ir para a Europa. Claro e na hora de ir para a Europa, tu arrecada mais. Ele vem com investimento. Eu acho que ele vem isso, hein? Talvez seja isso. Eu acho que ele vem com investimento. O jogador sai valorizado. 21 olha anos. só, 21 anos. E a visão que o Capelanes trouxe é perfeita, porque ele, teoricamente, ele pode ter muito mais oportunidades de jogar no São Paulo do que no Flamengo. Porque ele pode fazer a função do Nenê também. Sim. Ele pode jogar pelo lado no lugar do Rojas. Ele pode ser... esquerda, não, mas ele sai do esporte. Dois gigantes, Flamengo e São Paulo, de olho no jogador. O jogador vem, paga uma parte, 40% do jogador. É lógico que o Ademir falou a verdade. Ele pode vir com investimento. Como o São Paulo pegou o Jean, não deu certo ainda, mas pegou o Jean e pagou caro por um goleiro. Você falou uma coisa aí que eu tenho certeza que aconteceu. Absoluta. Qual? Ele ligou pro Diego Souza ou o Diego Souza ligou para ele. Lógico. Isso eu tenho certeza. Mas faz parte. Você sabe que faz parte. Em todo clube, no Palmeiras, no São Paulo, em todo clube, jogador conversa, seja por WhatsApp, o que for. E quando quer sair, né, Prédio? Fala, eu quero ir embora. As pessoas não vão ficar bravas comigo, mas é uma realidade histórica no futebol brasileiro. Hoje, tu jogar no São Paulo, tu tem uma vitrine muito maior que jogar no esporte. Sem dúvida. Isso aí, viu, nada contra nada de história, de nada. O esporte é grande também, mas esporte é um grande centro também, mas jogar no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, nos 4 do Rio, é diferente, pessoal. Não adianta. Mesmo que a estrutura esteja ruim no Rio de Janeiro, de alguns times hoje, que as finanças estejam combalidas em muitos lugares, a questão de repercussão é um pouco diferente. Mas sabe que nós mudamos para pior, gente? Antigamente, o jogador ele queria vir para o grande centro para ficar no grande centro. Hoje ele vem para fazer uma ponte para a Europa. Então é isso que é ruim. E outra, só uma coisa, só resgatando um pouco o que o Capelanes disse, será que o São Paulo não tem na base jogadores melhores ou pelo menos do mesmo nível, em vez de gastar com um atleta como o Everton Felipe? Por isso que eu acho que é uma ótima pergunta e a gente vai até dentro do São Paulo para saber o que os jogadores de lá sentem. O Everton, que veio do Flamengo, por exemplo, que vem de uma grande escola de jovens jogadores, uma escola reveladora de talentos, o Flamengo, ele chega ao São Paulo e se depara com jovens jogadores também, tipo o Lisieiro, tipo o Luan, que foi titular pela primeira vez. Revelado no Atlético. O Everton foi revelado no Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. É que ele conviveu no Flamengo, que traz muita gente da base. Não, eu tô falando que o Everton estava no Flamengo e conviveu com o ambiente da base. Conviveu com ele pareceu tudo que ele tinha sido revelado. O Everton veio do Flamengo, que é um clube que revela muitos jogadores. Chegou ao São Paulo e se depara com atletas também revelados lá, como o Lisieiro, como o Luan, que jogou bem, Militão. Né? Então, ô Everton, e agora, como é que você pode falar a respeito desses jogadores do São Paulo, que são da base, e você veio de um time que também tinha uma base forte? O que você está sentindo desse São Paulo que vem lá de Cotia? A gente tem que dar parabéns, né? Parabéns ao pessoal aí da base. Você viu o Luan ontem estreando como titular e jogando como experiente, né? Me surpreendeu muito. Lisieiro nem se fala, é um jogador que o São Paulo tem que ter um cuidado grande, porque do jeito que ele está jogando aí, é difícil segurar ele. São Paulo tem usado a base e tem vendido muitos jogadores da base, né? O Júnior Tavares foi embora, jogador formado no São Paulo. Luiz Araújo foi embora, David Neres foi embora. São Paulo tem usado o Militão, que vai embora agora, que também veio da base. Precisava vender, né? O São Paulo tem o Brenner, que está no time principal. Tem o... Hã? Não, o Thiago Mendes veio do Goiás. Do Goiás, é. Mas ficou um tempinho ali. Você tem o Paulinho Boia, outro jogador que veio da base. Então o São Paulo tem usado a base dele. É que o São Paulo tem uma coisa diferente dos outros clubes. São Paulo vem de muito menino na base ainda. Mas precisava, né? Marquinhos Cipriano agora, que foi pro Shakhtar Donetsk, não tá enganado. Precisava, gente. É que precisava. Ok. Não, mas não é de hoje. São Paulo vem muito bem e a base... Só que há dois anos atrás, o São Paulo fez a opção de baixar a dívida de 450 milhões. Isso. Então você tem alguns... Quais projetos você tem? A principal deles, vender jogador da base. O São Paulo hoje tem uma dívida 0% que tinha há 2 anos atrás em função dessas vendas. Então, eu entendo o que o Ricardo fala agora. Ricardo, nesse ponto, São Paulo e Santos dão um balão no Palmeiras e no Corinthians. Mas dão mesmo. Não mais no Corinthians, hein? O Corinthians não é dele, sub-20. Pega o time da Copa São Paulo campeão. Quantos jogadores eram no Corinthians? Mas o Corinthians, a gente está falando de revelar jogadores. Não, mas é muito quando a gente fala de... os jogadores são... Mas o São Paulo vende inteiro, gente. Não, São Paulo dá um banho no Corinthians na questão financeira de venda. Agora, de revelar jogadores nos últimos anos, o Corinthians não vai ficar pra trás. Não é revelar, mas não é dele. Tem tantos os empresários. Você pega o campeão da Copa São Paulo, Corinthians, os empresários são os jogadores. O Pirulito lá, como é que chama aquele Pirulito que jogou na... O São Paulo é dinheiro no caixa.
O meio do Corinthians. O meio do Matheus Pereira. Então, o São Paulo é o Corinthians tinha Pirulão. Tinha 5% do cara. O São Paulo, o São Paulo é dinheiro no caixa. O São Paulo vende, vai pro caixa. O Santos tem feito isso. Então, assim, eu acho que é uma diferença aí, Capelão. Não, mas o Corinthians é aqui, ó. O Maicon foi vendido agora. Não, mas aí... Base. Não, calma aí. Tudo bem, meu ídolo. Calma aí, ó. Base. Mantuan, base. Foi pro Barcelona agora. Calma. Pedro Henrique, base. Tudo bem. Arana, base. Tem mais gente Mas aí. ele estava no time campeão da Copa São Paulo? Não, o Felipe era o Bragantino. O que foi o Barcelona agora, como é que chama? Ele estava no time da Copa São Paulo? Malcom. Mas ele estava no time campeão da Copa São Paulo? Não, meu querido. O Malcom foi vice da São Paulo em 2014. Acabou, então. Não, mas só para avisar, tem mais gente. Pedrinho, base. Sim, Pet, mas é que Agora não tem um pode... detalhe. Que não pode o quê? Não, que não pode, porque o São Paulo dá uma aula na base. Dá. O que eu acho que o Corinthians não dá. Dá uma aula de vendas. E pode dar mais uma, sabe por quê? Opa. Olha a notícia do Calciomercato, que é um site italiano especializado em transferências. Milan, 2 pontos. Leonardo, que é o cara do Milan, né? Pensa Rodrigo Caio. Ou seja, o Milan pensa em Rodrigo Caio. Sinceramente. Bom pros dois. Sinceramente. Agora que o Milan perdeu um cara do elenco, que era o Gustavo Gomes, que não era titular, mas compunha o grupo, precisa de alguém, pelo menos, para fazer parte. É isso que quer dizer. E aí o Milan pensa no Rodrigo Caio. Dependendo da grana, vai embora. Ser, ó, o Rodrigo quer sair, o São Paulo quer fazer negócio com o Rodrigo. Quando a gente vai fazer negócio, não é de forma pejorativa, vai embora e ponto final. Agora, desculpa. Esse Rodrigo Caio, 2 anos pra cá, não tem futebol pro Milan. Não, mas não é. O Milan de hoje? Peraí. Não acho que não tem. Se você for pegar o Milan. Peraí. Se você for pegar o Milan de hoje e pegar o Milan de 10 anos atrás. Não, 2 anos atrás, na década de 80. Não é isso. Não, década de 80, peraí. Se a gente for no passado, não é um passado tão longo há 10 anos. Há 10 anos, a gente for falar, e o Milan tinha um dos melhores times do mundo. 5, para não falar. Eu não acho. Até há Quando foi campeão da Liga, o Robinho ainda estava lá. Há 5 anos, já era antimaço. De lá pra cá, o Milan caiu demais. Sim. Então seria bom para o Rodrigo Caio, bom para o São Paulo financeiramente e bom também para o Milan, que fica com um bom jogador. Rodrigo Caio. Bom jogador. Para a composição de elenco, sem dúvida alguma. E outra, o São Paulo tem mais um moleque, pegando o gancho que você citou. Você sabe quanto custa o Rodrigo Caio, bonitão? Oi. Sabe quanto custa o Hoje eu Rodrigo não sei Caio? mais. Uns 20 milhões de euros. Depende, tá bom? não sei. Não tá bom? Então eu vou contar pra vocês. Não tá bom? O São Paulo pede pelo Rodrigo Caio 15 milhões de euros. Pedia 18 pelo Cueva e vendeu por quanto? Por 8. Não tá bom, Pedia Ricardinho? uma coisa, Tá bom? consumar é outra. Tá caro pra cacete, Não, peraí. 15 milhões. E se tiver de cara euros? pra pagar? Muito caro. Ué. O Rodrigo Caio é muito caro Vale por quanto, 15 então, milhões. hoje? Hoje, É. se vender por 7, tem que agradecer. Calma, deve ser por empréstimo o negócio. Calma. Mas Tá, peraí. tô dizendo o valor de mercado. Peraí, Fred. Tudo bem. Não vale mais 15 mas milhões. O Leonardo tem boa relação com o São Paulo. Sim, com o Raí. muito boa. A negociação deve ser Mas, por desculpa, empréstimo. 15 milhões de euros para o Rodrigo Caio. Independentemente disso, Tá viajando na maionese. ok. Futebol italiano é pegado, Capelães é de porrada. Não, futebol, sim, Sabe, eu sei não sei se disso. o Rodrigo tem perfil Se a gente pra for isso. pegar, o Napoli também não chegava desde a época de não, alemão, pegado, de careca, de porrada. Maradona. Ah, não, eu sei. Entendeu? Eu acho que é um... Peraí, ó, o São Paulo tem na base, o Miller falou, tem um tal de Lucas Cal, outro zagueiro também. Para composição de elenco, você tem aí Arboleda, Anderson Martins, a dupla titular. Bruno Alves, que pode ser aí facilmente. sair. E ele quer sair, Ele quer você tem o moleque sair. da base. Mas Agora, o São Paulo quer que ele saia. Isso, mas tudo bem. Os dois querem. O São Paulo quer que ele saia e ele quer sair de São Paulo. Já Chegou deixou a muito bem hora, claro. gente. Já fez o que tinha que passou fazer. da hora. Ele já deixou bem claro, pessoal. Agora o problema é a questão financeira. Se vai ser para o empréstimo, como disse o Pretzel, ou será realmente uma grana definitiva. É isso. O Milan entrou agora no fair play financeiro, entrou numa multa. 2 anos sem jogar nenhuma Exato. competição europeia. O Milan está com um problema financeiro sério desde que o Silvio Berlusconi saiu, as ações foram vendidas, um grupo chinês, né, assumiu, se não estou enganado, acho que é isso, da Ásia mesmo, né? E o Milan deu a impressão, por exemplo, contratou o Bonucci, que era titular da Juventus. Bom jogador. Excelente, zagueiro de seleção. Como uma forma assim, ó, o Milan está se reestruturando. E não deu resultado. certo. Então, cara, é difícil. Mas o Rodrigo Caio hoje no Milan, eu concordo que joga bola. Não tô querendo sair da fica pauta, acho, não, Alex. É que hoje eu recebi uma mensagem do Mas já Thiago... saindo, é isso? Não, mas é do São Paulo ainda. Hoje eu recebi mensagem do Thiago Maia. Ah, é? E algumas semanas Pra você? aqui... Mandou mensagem pra você? Mandou? Trocamos Legal. um... Manda um abraço pra ele na Eu vou próxima. mandar. Ele sempre acompanha o programa. Que bom. E eu perguntei pra ele, ei, Thiago, São Paulo, não vamos falar disso, não. A única coisa, 2 coisas que ele me disse. Ele disse que a gente aqui tinha dado uma cacetada falando que ele foi mal na Olimpíada e ele saiu no jogo contra a África porque tinha tomado o segundo amarelo, mas ele ganhou o de melhor jogador da partida. Mas o Wallace e não aí saiu mais. O Wallace não sei, jogou. o treinador, o Micalé, é isso? Micali. Micali não quis colocar mais ele, mas ele tava bem na Olimpíada. Mas ele saiu e não voltou E mais. que ele tá louco pra voltar pro Brasil. Opa! E teve um time aí que quer fazer um parcelamento da dívida com ele, porque diz que não recebeu absolutamente nada com o Santos.
e disse que o presidente que conversaria com ele. Você vai trazer ou não? De volta para o Santos? Não, que ia conversar com ele, primeiro para pagar o que deve, tá bom. E depois para quem sabe, e do São Paulo ele desconversou, não quis. Mas onde a fumaça, né, de repente, muito bom jogador, canhoto, muito bom valor. Muito bem, olha, a gente vai para o intervalo, mas antes, por exemplo, se houver alguma novidade sobre o Thiago Maia, sabe onde você vai saber? Aí, ó, na palma da sua mão, pelo portal do Esporte Interativo. Se você não baixou ainda, tá perdendo tempo. Tem que baixar agora, é de graça, tem pelo Google Play, App Store, então não paga nada e você tem todas as informações do futebol do Brasil e do mundo na palma da sua mão, beleza? Olha, tem Campeonato Brasileiro de Aspirantes também na tela dos canais de Esporte Interativo, hein? Se liga, olha, hoje... Não, de novo não. América é revanche! Daqui a pouco, 5h25 da tarde, América Mineiro e Santos, só que é pelo Brasileirão de Aspirantes. Mas é claro que os aspirantes do Santos vão vingar a derrota do fim de semana, que provocou o Capelanes a perder o cabelo hoje. Ele prometeu que se o Santos perder... Calma. Intervalo, a gente volta já. Corinthians, daqui a pouco é Capelanes careca. Já. Seu cabelinho. De volta com mais 90. O cabelo cantando. O que é isso aqui? Daqui a pouquinho o Capelanes vai perder os seus cabelos. Esse é só um aperitivo. Olha só, daqui a pouquinho o Capelanes careca ao vivo aqui no Mais 90. Quem mandou não acreditar no Coelho? No Adilson Batista, no América, foi na Vila e ganhou para alegria do Ademir Quintino, assim não, em relação ao Capelani só. Faltou pedir um vídeo para Adilson. Faltou mesmo, podia ter pedido. Vai pedindo aí, quem sabe? Arquibancada Virtual! Você que tá mandando mensagem com a hashtag Mais 90, você pode ver a foto no seu perfil agora. Thiago Palestra. Olha o Capelani já aqui. Márcio Machado. Marco Leite é ótimo. Pastor Kennedy Marques. Que beleza, hein? O Rodrigo ali na direita embaixo. Rodrigo. A Rosana ali, o Nelson Guareschi. Só mandando os abraços. A Débora do Gima. Piqueri. O Gima, o Ademir Quintino. O Capelanes ainda com o cabelo. Cadê? O Cazuza. Tira aqui uma cara. Pronto. Me liga. Vamos falar do Corinthians. Vamos falar do Corinthians pelo seguinte. O Corinthians tentou algumas contratações, trouxe o Roger, machucou, trouxe o Jonatas, machucou, né? Jogadores de área, aquele centroavante. Assim como um exemplo, um Davidson, vai. O Corinthians trouxe, tentou algumas situações. Tinha o Casim, mas foi embora. Aí perdemos o Casim. Aí o Casim foi embora. Aí o Corinthians, sem essa referência, meus amigos, o que aconteceu? O Jonatas saiu machucado, o Corinthians ganhou um jogo, ganhou o outro, e aí os Marlós, fazer o quê? Pensar em resgatar um camisa 9 e vamos assim mesmo? Olha, eu sempre deixei muito claro que o Corinthians tinha essa perspectiva e essa forma de jogar já bem definida, que não era necessário treinar nos jogos de preparação, porque a gente tinha ela bem estabelecida já no primeiro semestre. Claro que são jogadores novos e a gente ganha possibilidades. Acho que é assim que a gente tem o retorno do Roger, do Jonathan, com o próprio Matias, o Emerson hoje entrando no final, contribuindo. Eu acho que a gente tem possibilidades. Eu acho que a gente deixa os adversários um pouco mais perdidos para saber como o Corinthians vai jogar. O negócio é o seguinte, eu tô sem credibilidade porque eu não vou conseguir comentar com isso aqui agora, mas agora tem uma informação importante, ficou horroroso. Tem uma informação importante, mas antes da informação, só um pitaco. O Corinthians foi bem demais. Muita gente dá pau e madeira, com razão, a diretoria do Corinthians, feita pelo André Sanches, mas eles foram bem demais. Porque a contratação do Arauz, ele é simplesmente tido não como a grande revelação dos últimos anos da Universidade do Chile, mas do país. A imprensa chilena coloca ele como o principal jogador revelado. O país que nem a Copa foi também, né? Vamos devagar. Nem a Copa foi. O próprio Vidal, meio campista hoje, segundo volante da equipe do Bayern, deve trocar até o Bayern pela Internacional de Milão na próxima temporada. Deu boas-vindas para que ele fosse ao Corinthians. É um jogador muito bom, que vai dar muita canseira para jogadores que atuam no setor de... Arauz. Calma. Ângelo Arauz. Calma. Não, eu tenho calma. Eu concordo com você. O Corinthians em 2009 trouxe o Matias de Federico como grande nome. Novo Messi. Ouvi falar que era o novo Messi. Não venho me dizer que eu acompanhei tudo, inclusive participei de uma entrevista com ele. Era uma esperança assim, absurda. Não, eu concordo. Não jogou no Corinthians. Eu concordo com você. E outra, chegou como novo Messi. O Arce, vocês vão lembrar do atacante Arce, o boliviano, que apareceu por DVD, foi aquela coisa nova de DVD, mas esse jogador é muito bom. O Sérgio Dias,
Esse pode ser tratado como uma incógnita. Não joga desde novembro do ano passado, uma lesão séria no joelho. Estava na terceira divisão da Espanha. Terceira divisão é o Real Madrid B. E o Corinthians, a informação que eu recebi pelo menos, é que não vai pagar metade do salário. Vai pagar um pouquinho menos da metade. 40%, né? Time merengue, exato. Time merengue vai pagar o restante. E uma informação mais importante que recebi momentos antes aqui no programa. Independentemente da proposta que chegar para Romero, ele não sairá. Agora, se chegar Real Madrid, Chelsea, o papo é outro. Mas para futebol do exterior, por exemplo, Pirâmides, Al Hilal, Labilola... Quantos anos tem o Romero? O quê, filho? Labilola. Quantos anos? É novo, hein? É novo. É novo, jovem. Não, mas assim, o Romero termina o contrato no meio do ano que vem. Exatamente. Em dezembro ele pode... Então, se o Não, Corinthians só ficar para terminar nessa, a informação. então Em dezembro ele pode assinar um pré-contrato com Pois qualquer é. outra... Pode viver o que o Balbuena viveu. E ele mudou de empresário, né? E posso falar? Pode terminar. Se não renovarem até lá, pode acontecer o mesmo que aconteceu com o Balbuena. Renova por uma multa baixa. E ele mudou de empresário. E sabe Ele quem mudou de gera a carreira dele? Agora é... OTB Sports. Ele mudou. A mesa que gera a carreira do Scarpa, do Guerreiro, do Zeca, de tantos outros jogadores que tiveram problemas Então, também com os ou outros Corinthians, clubes. ou renova o Romero rápido, Ou vende já. ou vende já, meu filho. isso. Senão vai tomar prejuízo. Vai ser um pepino Ô, Joãozinho, para ó. você renovar com o Romero, gente. Já estou antecipando. Vai Joãozinho, ser ó, duríssimo. esse negócio que não vai para lugar nenhum é até ver os cifrões, viu? Bem no Hoje, Corinthians. hoje. Não, e outra coisa. Garantia outra até o final do coisa. Quanto ganhou o Romero por mês? Garantida Alguém até tem o final do ideia? ano. Não, eu não tenho ideia, viu? Tem Acabou ideia de de quanto sair. ele ganha? Não. Se eu souber, eu falo. Acabou de sair uma informação que mesmo com as E vendas, passamos viu? dois valores. Divulgada aqui nos portais, mesmo com as vendas, o primeiro semestre do Corinthians teve um déficit de 14 milhões de reais. Caiu de 8 para 5 por mês, aí, não é isso? Viu? Um déficit de 14 milhões de reais, contabilizado mesmo. De 8 para 5 milhões. Viu? Um déficit de 14 milhões de reais é o custo de um jogador, é a contratação de um jogador. Agora, vamos lembrar aqui o que disse o presidente nessa mesa. O Corinthians tem que brigar pela Copa do Brasil. Falou ou não falou? Falou. Falou aqui. Falou. Então, eu, Que é mais rentável financeiramente. Porque eu lembro que no dia, alguns amigos corintianos, pô, o cara tá louco. Porque nós temos o brasileiro tem Libertadores. Mas ele falou aqui, vamos focar na Copa do Brasil. Ô, Fredo, eu escutei não, até não vou, nem vou provocar aqui, até porque eu odeio provocação, não gosto de provocação. Pois não. O Osmar Loss fez 9 em 12 na volta da Copa do Mundo. Não cai mais, né? Assim, o Barbieri fez quanto no Flamengo? Só para as comparações, 7 em 12. Osmar Loss, 9 em 12. Aguirre, 9 em 12. Então, assim, ó, no Campeonato Brasileiro pós-Copa, se é que existe, né, na pontuação, o Corinthians é líder. É por fez isso. 9 em 12. É por isso. Só perdeu pro São Paulo? Só perdeu por isso. 9 em 12 com o treinador. É por isso. Viu, com o treinador que não ia aguentar os amistosos. É por isso que eu odeio provocação. Eu amo. Viu? Que não ia aguentar os amistosos. Eu amo de paixão, sou tarado Só pelo futebol. Quarta-feira passada, o Osmar Loss era a bola da vez. Se o Corinthians perde pro Cruzeiro, ele seria demitido. O Corinthians ganhou do Cruzeiro, ganhou do Vasco. O cara é uma unanimidade hoje. Não cai mais. Alô, Tite! Cuidado, hein? Você pode perder o lugar na seleção pro fantástico Osmar Loss. Você morde a chumbada muito fácil. Não chumbada nenhuma. Mordou, o cara falou um negócio aqui, você já morde nenhuma. Calma, quem morde com a boca de boca. Calma, não morde a chumbada fácil, não. É que você aqui tem essa... É o amigo Tirek. Você aqui tem a mania, né? O cara perdeu 2 jogos, tem que trocar, Alfredo, é fato novo. Alfredo, para, Ricardo. como é que foi você é um cara quarta-feira? inteligente, Você Ricardo. estava em Itaquera quarta passada? Como é que foi antes do jogo a torcida? Como é que as coisas estavam antes do jogo? A pressão para cima do presidente? Antes do jogo, não tinha pressão? O estádio não estava lotado. Antes do jogo, a pressão? Não cobrança? Tinha pressão. Não teve cobrança do jogo? Vai, foi em Itaquera. Eu estive em Itaquera. Cobrando a torcida, cobrando o treinador. Eu estive em Itaquera, cheguei lá 2h30 antes do jogo. Fiquei pelo menos 1h30 dentro do campo de jogo. Por isso você não viu, foi lá fora. E aí eu tava na parte interna. Na parte externa, realmente... Não, mas o protesto da torcida não tinha nada a ver com o Loss. Com a diretoria e com o Loss. Ó, você pode até perceber, o Corinthians foi mal no primeiro tempo. Sim. Vocês concordam? Opa, foi mal sim. Quando terminou o jogo, Quando o torcedor... 1-0, o Barcos perdeu um gol. O torcedor nem aplaudiu e nem vaiou. Pegou sua pipoca, foi ao banheiro, segurou. Isso. Depois o Corinthians voltou outro. Você falou, o Barco que já está sendo questionado no Cruzeiro, já tem torcedor bem para sair agora. O Corinthians, gente, vou falar a verdade, assim, tudo que perdeu, com tudo que, alguém aqui esperava que no pós-Copa o Corinthians estivesse fazendo a campanha que está fazendo? Não, eu não espero, calma. É que o pré-Copa aqui, o pré-parada, só para ser bem claro, foi uma defenestração. Sim. Não, que o Loss ia voltar decapitado. A tese foi essa. Joga isso, cara. Eu escutei aqui, viu? Eu escutei aqui
com hastes flexíveis, que eu uso de vez em quando, inclusive com o professor Leão dizendo que os amistosos poderiam decidir o futuro do Osmar Loss. Falaram que tinha que ser com Madureira, Olaria Agora é o seguinte, ó, na pontuação pós-Copa, os líderes do campeonato são São Paulo e Corinthians, Parabéns. com 9 pontos. É verdade ou não é, João? E a bola? Verdade. Como é que foi a bola? Você gosta de analisar a bola, Predson? Como é que foi a bola do Corinthians pós-Copa? O segundo tempo foi um vareio contra o Vasco. Segundo tempo foi superior ao Cruzeiro. Casualmente no segundo tempo, né? É Contra o São verdade, Paulo né? foi Bem mal os lembrado. 2 tempos. E contra o Botafogo, mal os 2 tempos também. Não, foi bem no primeiro tempo. Cássio pegou demais. No primeiro tempo. No segundo tempo. O Corinthians na bola não convence ninguém. Você não é resultadista? O maior resultadista. E aí? Você não caga a regra com 10 jogos? Não, desculpa. Tô moralmente abalado. Presta atenção. Por isso que eu perguntei na bola. Eu sou no resultado. Com os resultados, o Osmar Loss não pode cair tudo. Calma, Fera. Amarelo pro Capelanes, que falou uma groselha danada. Ficou barato, hein? Uma groselha fedida. Ficou barato. Seguinte, eu sou resultadista. Com os resultados do Osmar, nesse momento eu não pode cair. Mas nada que 3, 4 jogos não mudem. Peraí, futebol é assim. Mas o Osmar Loss, que você tanto criticou, principalmente porque não colocava o Pedrinho, ele pôs o Pedrinho como titular. Senão ia cair. Ô, Pedrinho, você ficou feliz ou não ficou? Fala aí, dá aquele sorriso bonito. Fico feliz por estar entrando titular, estar podendo colaborar com a equipe, seja lá com passes, com jogadas. Então, mostramos o segundo tempo ali, o estilo de jogo que a gente queremos, um contra-ataque rápido, com jogadores leves e sendo eficiente, né? Aproveitando também a boa fase do Romero. Sabemos que ele pode nos ajudar não só defensivamente, como ofensivamente. Então, o intuito é esse, continuar trabalhando, evoluindo, para poder coisas boas virem na frente. Olha, Pretzel, o Mauro, inclusive o Mauro Betting, mandou uma mensagem durante a sonora do Pedrinho, dizendo que o Osmar Loss deu o braço a torcer. E deu mesmo, não deu? O Mauro Betting tem razão, não tem? Deu mesmo, tem razão. Até quando, Mauro, né? Aliás, frases feitas. É um bom perfil pro Mauro no Twitter, né? Sem dúvida. Frases feitas, né? Agora, Ele é o Pedrinho, para mim, e acho que o Loss vai deixar de ser teimoso, porque contra o Cruzeiro ele acertou o time por linhas tortas, conforme eu disse. Porque se o Jonas não se machuca, talvez terminasse o jogo, né? Talvez ele ficasse até o fim da partida, como ficou contra o São Paulo, por exemplo. Tem razão. Aí o Pedrinho entrou e o time cresceu, o time melhorou. Agora, na bola, Osmar Loss, na bola, o Pedrinho é titular do Corinthians. Cássio, Pedrinho, Romero e mais 8 jogadores. Esse é o Corinthians. Mas eu acho que ele não tem essa convicção, não. Esse é o Corinthians. O Corinthians, entre aspas, também dá uma sorte, quando eu falo sorte, sempre entre aspas, porque o Roger está recuperado da lesão no tornozelo esquerdo, estaria à disposição do Osmar Loss para o jogo de amanhã, mas não pode jogar a Copa do Brasil porque já atuou contra o Inter. Diferentemente do Douglas, que jogou uma Copa do Brasil, mas não entrou. Ele esteve no banco de reservas, então ele pode jogar amanhã. No Brasil, no lugar do mundo, o cara fica no banco e não final de semana, sábado, contra o Atlético Paranaense, o Roger estará à disposição. A pergunta é que e aí? Mas o entra Roger e tira um dos... Olha, Pedrinho. Eu não duvido que ele tire o Pedrinho, do jeito que ele é teimoso. Então, o Prédio, nesses 3 que você falou... Não, nos 3 que você falou, Cássio, Romero e Pedrinho, eu acho que todo mundo concorda. Eu acho que o Loss, ele pode pensar em Romero absoluto, Cássio absoluto, mas eu tenho minhas duas relações ao Pedrinho. Mas é uma teimosia sei, mas eu acho que para ele não é 100%. Porque você falou aqui, e acho que tem razão, que tem que ser os 3 e mais 8, mas para mim o Loss pensa 2 e mais 9. Eu não vejo o Pedrinho para ele como titular absoluto, entendeu? Santista. Ademir, você tá meio calado. Ademir, fala aí, Pedrinho. Eu tenho uma pergunta para fazer, assim, beleza, vou pagar minha aposta, eu sou um homem de palavra, eu cumpri, eu vou ter que... Tô falando do Corinthians. Não, só para mudar um pouco. Mas o Ademir, por ser santista também, por representar a massa santista, ele poderia entrar também em amor ao clube que ele defende. Filho. Só acho. Filho é boa. Quem casou com a viúva que balança os filhos que ficaram, filho. Você falou, você vai ter que pagar. Mauro Betting fala isso. Eu não falei nada. O dia que eu falei, a primeira festinha, a segunda festinha... Como é que é a viúva? Como é que é a viúva? Casou com a viúva, vai ter que balançar as crianças. Depois que o Alex pagou a aposta, não tem volta. Não tem volta. E outra, foi com Leão e Ivelino cortando meu cabelo. Isso aí tá no meu currículo da vida. Caraca, e a aposta foi comigo. Mas é o seguinte, a tua aposta, você é tão imbecil. Eu não mereço. Tem que estudar. Sabe por quê? Porque ninguém apostou com ele. Ele se apostou sozinho. É verdade. O cara que faz isso não é um tonto? Tonto não, imbecil não pode, gente. Não, tem que dar. Não, tem que dar, não. Tem razão. Olha o VAR, tem que dar. VAR o quê? Tem que dar uma amarela. Não pode. Vê se não foi. Eu não posso ser banana. Já tem amarelo. Você faz tempo.
Ricardinho, você é o Felipe Melo do Mais 90. Cada 10 para você recebe 9 cartões. É o seguinte, bota a capa do Asa aí, Jornal da Espanha, porque o Vinícius Júnior tá arrebentando. Bota aí pra nós. Vamos lá. Olha que beleza. Chega a hora. Chega a hora de Vinícius e Bale, né? Chegou a hora de Vinícius e Bale. Vão jogar juntos, a titular. Ele mal chegou. Tá encantando nos treinamentos, no jeito de ser, aquele jeito moleque. Rabiscando, quebrando linha. E vai ser titular do Real Madrid, o Vinícius Júnior. Que bom, hein? Que bacana. Claro que é só um amistoso contra o Manchester United. Agora, se fosse a temporada começar já essa Champions semana... Cup, viu? É um torneio. Torneio com... Não. Uma Florida Cup com mais grife. Não, são 18 times, os maiores da Europa. Sério. Sim, mas os não maiores da é aquele Europa. time que... Não, são 18 equipes que jogam cada uma 3 partidas. Quem somar mais pontos, hoje o Borussia Dortmund lidera, leva o torneio. Isso é muito bom, gente. Que agora é um campeonato preparatório. Isso é muito bom. Sabe para quem é bom isso aí? Pro futebol brasileiro. Sim. A gente precisa começar a... Não é revelar só. É jogador que nem o Alex falou agora. Tá encantando dentro do campo e no jeito de ser. Isso. Então, você tá entendendo? Até porque ele chegou faz 2 semanas, na verdade, sem saber se ele seria sequer utilizado no time de cima. Quer dizer, um banco de reservas no Real Madrid principal, para ele já seria a glória. E ele não só não vai ficar no banco, como ele vai ser titular, independentemente de ser titular ou não, mas é o momento que o Real Madrid entra em campo. Eu fico mais feliz com a informação sua com a segunda parte, que ele está agradando pelo jeito de ser. O jeito de futebol moleque do Brasil. Futebol moleque não é o cara ser moleque. São 2 coisas distintas. E nós misturamos no Brasil, Précio, o futebol moleque com o moleque. E está defenestrando aquilo que aconteceu, defenestrando, acabando, terminando, excluindo aquilo que aconteceu. Não, para com isso, cara. Aconteceu no final dos anos 90, quando muitos brasileiros iam para a Espanha, para a Itália, aí voltavam, não me adaptei com a comida, não me adaptei com a grama, que era verde demais, aqui não tem feijão, não tem feijão. Mas agora só uma coisinha, vamos lembrar aqui que o Real Madrid ele não fez as contratações que se espera dele, né? Hazard, muito se fala, outros atletas. Não tem feito. A última acho que foi o James Rodrigues, né? Meio campo, só pra gente entender. Casemiro, não cai. Modric, não cai. Toni Kroos, não cai. Você tem aberto o Isco, não cai. Benzema, não cai. E o Bale? Não cai. E aí? O Vinícius é reserva. O Vinícius é reserva. Vai ter oportunidade como titular. E ainda tem Asensio no banco. Lucas Vazquez no banco. Entre outros atletas que chegarão. Numa coisa tu tens razão, viu? Esse torneio, até a gente fez ontem Manchester United e Liverpool aqui, no Esporte Interativo. E esse torneio, por exemplo, o Mourinho colocou 5 meninos no time que começou o jogo. Já o Klopp escalou sua força máxima desde o início. Aí depois eles mudam Mas eu acho que esse torneio é para testar mesmo, viu? O que é muito bacana. Por isso que eu acho que o Vinícius, o Vinícius vai ser titular pela pré-temporada. E eu condeno os times brasileiros que no estadual têm oportunidade de lançar essas safra jovem. E aí deixa para fazer no Nacional. O Nacional tem que estar maduro. Tem que aproveitar os estaduais no primeiro semestre. Também acho. É verdade. Olha, é o seguinte, o Ricardo Martins eu vou sair até tá posicionado, não pode ficar aí, não. Esse homem com essa máquina... O Ricardinho tá posicionado, mas olha, para quem não sabe o que está acontecendo, ou por que isso vai acontecer, o Capelani já perdeu um tufo durante o programa. Olha o tufo na mesa. Peraí, Ricardinho. Peraí, meu filho. Não espera, não queima largada. Olha só o que aconteceu. Você parece adolescente. Tem. Olha só o que aconteceu na sexta-feira. A camisa mais cara que eu comprei, que eu faço coleção, foi a da América Mineiro. No seu palpite. Foi da América Mineiro, não, sério. Agora, se o América Mineiro ganhar da Vila Belmiro, eu raspo o meio da cabeça aqui ao vivo no programa. 2-0 pro Santos. Eu raspo o meio da cabeça aqui ao vivo no programa. Eu raspo o meio da cabeça aqui ao vivo no programa. Vamos expor! Quer dizer que são duas apostas? São duas apostas. Eu cumpro o que eu falo. Vamos, Santos! Bom, é o seguinte. Ó, o Alexandre... Calma
aí. O Alexandre Pretzel, ele até tentou ser solidário para homenagear o Capelanes. Não. Ele tentou, ele veio hoje de cabelo cortado em homenagem. Mostra a costeleta nova do Pretzel. Ele mudou o estilo da costeleta. Olha lá, mostra a costeleta do Pretzel. Peraí, não para. Sai fora. O Pretzel tá com o casaco do Dick Vigarista, cara. Mostra de ladinho, Pretzel. De ladinho. Não fiz nada demais. A costeleta alemã, eu diria. Aquele estilo alemão de cortar cabelo, né? É novidade, eu conhecia isso. É estilo alemão. Eu não pedi nada do barbeiro. É o estilo alemão da década de 40. Aquela coisa. Agora vamos lá. Em homenagem à palavra do Capelanes, porque ele é digno de cumpri-la. A trilha sonora. Vamos lá. O Moicano ao contrário, hein? Nossa. Meu Deus. Rapaz, essa máquina faz estrago, mano. Coisa horrorosa. Olha que avenida. Pega uma foice. A foice. Isso é cheio de imigrante. Isso não é cabelo, cara. Isso é uma... Aqui é avenida, Nossa. é, Demir? Mais um pouquinho na frente. No pique na frente, vai. Capricha um pouco mais dos lados. Na frente, na frente. Pouco. Isso. Aí, só que beleza. Olha que maravilha, meu garoto. Coisa linda. Cada dia você arruma outra profissão. Gostei de você, cabeleireiro. Sócio Bozo, olha. Gargamel, é você? Você assistiu o Nome da Rosa? Lembra o Nome da Rosa? Lembro. Eu disse agora ali. Não, viu, a trilha é emocionante. Só na trilha, só no instrumental. Só no instrumental. E o Ricardinho vai com gosto, né, cara? Aquele cara que... Ó, atenção. Na sequência, a bola vai rolar nos canais Esporte Interativo. Campeonato Brasileiro de Aspirantes. América Mineiro e Santos. O América Mineiro que foi o algoz do Capelanes ao vencer o Santos na Vila Belmiro por 1-0 no Brasileirão da Série A. E daqui a pouquinho, nos aspirantes, a bola rola, justamente entre América e Santos. Não tira. Leandro Mamute vai dar o recado aqui no Esporte Interativo com os comentários do Eduardo Castro. Mamute e Eduardo Castro comandando a transmissão. E a gente vai passar a bola no mais 90 para o Leandro Mamute, que vai transmitir o Brasileiro de Aspirantes. Voltaremos amanhã, 3h30 da tarde, possivelmente sem o Capelanes. Um grande abraço Olha o tamanho da cirurgia. e da minha parte. Oh. Tchau.